Ofereça essa pessoa para que ela possa com você ler aquilo que a palavra do Eterno assim nos ensina. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Eu quero ler a partir do versículo de número 21. Diz assim, Wilson: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pai querido, eu peço a tua graça nesta hora, Senhor, para que esta palavra, Senhor, alcance todos os corações que precisam de ouvir a tua voz. Senhor, eu quero te pedir que nesta hora, em nome de Jesus, aonde houver um coração, entra neste coração agora, e com a tua palavra, Senhor, ensina a tua vontade e o teu querer. Que os meus olhos sejam os teus olhos nesta noite, Senhor. Que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Que os meus lábios, Senhor, possam falar aquilo que tu queres que nós falemos. Mas mais do que tudo, Senhor, que ao teu nome seja dada a honra e a glória, porque queremos te honrar através da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Yeshua, e todos podem dizer amém. Os que estão aqui comigo, tomem assento por bondade. Eu quero falar hoje sobre uma história extremamente complexa na Bíblia, e um tanto quanto estranha. Então é o seguinte, você só vai entender o que eu vou dizer se você se ligar mesmo naquilo que eu vou falar a partir de agora. E obviamente há alguém que você talvez nem saiba que ele existe, mas ele existe, que é mau, que é ruim, e não quer que você ouça aquilo que Deus literalmente colocou ao meu coração para estar ministrando nessa noite. Então, de alguma forma, este alguém ou este ser vai tentar tomar a tua atenção. Não deixe, porque eu quero falar de uma história que ela é estranha quando a gente lê. Ela é um pouco complicada às vezes de se entender. Sabe por quê, Robert? Porque a gente prega o amor de Cristo. A gente fala de um Jesus amoroso, de um Jesus bondoso, de um Jesus que falava do seu amor, pregava o amor. E em todos os evangelhos nós vemos a manifestação desse amor de Cristo a todo instante. Mas nessa história algo diferente acontece. E aí, para que você possa se situar, entenda. A Bíblia diz que Jesus sai de uma região e vai para outra região. Uma região onde existia um povo cananeu. Um povo que não era israelita, mas que lá naquela região tinha gente de Israel morando. E Jesus saiu da cidade dele para visitar o povo de Israel lá naquele local. Ele não foi por causa dos cananeus, ele foi por causa do povo de Israel. Ele foi por causa dos judeus. E quando ele chega naquele local, alguém diz:
a uma mulher que tinha uma filha que lhe dava muito trabalho, porque sobre ela ou dentro dela havia um espírito ruim que fazia com que ela ficasse doente, fazia com que ela tomasse atitudes absurdas. Ela era uma criança que sofria um mal por causa de um espírito ruim. E os cananeus, eles cultuavam a um deus chamado Baal. Eles adoravam a um Deus que, para que este Deus ficasse se sentindo bem, era necessário que crianças fossem sacrificadas a esta divindade. Baal, na sua imagem, em algumas das suas imagens, você vai ver uma imagem com mãos estendidas desta divindade da Babilônia, da Mesopotâmia e principalmente dos cananeus. Você vai ver que essa divindade tinha as mãos estendidas e elas eram ocas, feitas de barro. Porque dentro dessas mãos deste Deus feito de barro, eles colocavam ali alimento que pudesse acender chamas e encandecer em calor aquelas mãos de barro. E então pegavam-se crianças e colocavam para que elas fossem queimadas e assadas vivas a esta divindade chamada Baal. Em alguns lugares chamados de Moloque, e por aí vai. Jesus foi para o local onde essa galera cultuava este Deus, esta divindade. Mas Jesus não foi por causa daquele povo, Jesus foi por causa do povo dele. Os irmãos, os parentes, a galera que tinha o sangue dele. Mas lá tinha uma mulher, que não era povo dele. Lá tinha uma mulher, que não tinha o sangue, o DNA do povo judeu carregado na alma dela e na vida dela. E tinha uma mulher, que diz a Bíblia, que estava com uma menina doente pra caramba, e o Deus dela, Baal, não conseguia resolver e nem atender às preces dela. Alguém disse à mulher: ei, vai passar por aqui hoje um homem chamado Jesus. Por onde esse cara passa, pessoas que estão possessas de demônios são libertas. Pessoas que estão levadas pelos médicos aos escanteios da vida, porque não tem mais solução, porque estão doentes, são curadas. Pessoas que literalmente estão fadadas à morte, do nada ficam boas. E essa mulher ficou: como é que é? Quem é esse cara? O nome dele é Jesus. E aí a Bíblia diz, ela é cananeia, que ela olha Jesus chegando na cidade. Jesus vai entrando na cidade, e Jesus, meu irmão, ele arrastava a multidão. O cara era o cara. Por onde ele passava, ele arrastava multidões. E ele ia passando, e a galera vinha com ele, e ela olha, ó, aquele ali que é o Jesus. O texto diz que ela corre até onde Jesus, e começa a dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usa uma expressão idiomática do povo judeu para parecer a Jesus que ela era judia. Ela não tinha ideia com quem ela estava falando. Ela disse assim, imagina só, vai chegar alguém importante ali, você é um Zé Ninguém. Para parecer importante ao que é realmente importante, você coloca um terno, uma gravata, muda a retórica, fala com pompa, fala com elegância e dá boa noite, tudo bem? E a pessoa vai chegando, diz: rapaz, esse cara deve ser alguém. Ela fez isso com Jesus. Ela usa uma fala que não pertence aos cananeus. Ela usa uma forma de se comunicar que não pertencia aos cananeus, só aos judeus. Então ela literalmente fingiu ser uma judia, na esperança de que, sendo ele judeu, Jesus olhasse para ela, fingindo ser judia, e a curasse do mal, que a sua filha estava irremediavelmente doente. Diz a Bíblia que quando ela grita: Jesus, filho de Davi, ele nem para ouvir. E ela continua: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me socorre. E ele entra aqui e sai aqui.
Os discípulos que não conhecem o interior humano olham para a mulher, veem que ela está falando como uma judia e diz: Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Essa mulher está gritando o teu nome, está falando aqui uma referência. Jesus, essa mulher aqui, ela precisa de uma atenção. E a Bíblia diz que Jesus não atende ao pedido nem dos discípulos, dos apóstolos. Continuou caminhando e andando, e nem aí para quem achasse ruim. Então ela, deixando agora de fingir, corre na frente de Jesus, se joga diante dele, e o texto diz que ela o adora. E quando ela o adora, Jesus olha para ela e ela diz assim: me socorre, por favor. Jesus conhecia e sabia quem era ela, os discípulos não, mas Jesus sabia, porque Jesus nos conhece. Você pode até achar que ele não está vendo o que eu e você fazemos, mas ele está vendo. Você pode até achar que ele não sabe o que você está pensando, mas ele sabe. E Jesus sabia e conhecia aquela mulher. E aí diz a Bíblia que aquela mulher diz: socorre-me. Jesus olha para ela e diz assim: eu não posso pegar o pão que foi dado de Deus para mim, para eu dar para os filhos de Deus, e jogar para cachorro. Chamou ela de cadela, irmão. Já imaginou Jesus chamando alguém de cadela? É estranho ou não é? Sim ou não? Pastor, não digo Ave Maria, Nossa Senhora, Senhor. Não diz que Jesus disse isso. Ele disse. A Bíblia diz: eu não posso dar comida do meu pai para cachorro. Olhando para ela, chamou ela de cadela. Se fosse um hoje, ele seria processado. Ele seria um homofóbico. Aliás, não é nem homofóbico, é um machista, não, é feminicida. Seria a palavra certa? É machista, né? Ele seria um camarada que olharia para ela e as pessoas que estivessem em volta diziam assim: Jesus chamou ela de cadela? Não, esse não é o Jesus que eu conheço. Eu disse hoje para o Wilson que se ele parasse para ler a Bíblia como ela de fato é, ele ia se chocar. Jesus chamando uma mulher de cadela. Mas escute, eu estou na minha introdução, eu quero que você entenda por que ele fez isto. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim: eu não posso pegar o pão que veio para a galera que é minha e jogar para cachorro. Ela poderia, gente, se eu chamar uma das irmãs ou das minhas convidadas aqui de cadela: ei, cadela, acho que se você não jogar uma Bíblia ou uma cadeira daí, provavelmente o seu marido vem daí e me quebra. Ou pelo menos a gente vai num fight aí. É assim ou não é? Chegar aqui para uma das irmãs do louvor: minhas cadelinhas desçam. Ofende ou não ofende? Sim ou não? Jesus ofendeu ela. E foi intencionalmente. Ele teve a intenção de instigar nela a raiva e o ódio, para que ela tivesse a opção de decidir odiar Jesus ou reconhecer que ela não era nada sem Jesus. Ela poderia se levantar e dizer: o quê? Cachorra? Cadela? Prefiro que minha filha fique doente. Aqui para ti, Jesus, sou fora. O texto diz que quando Jesus disse: não posso dar a comida que foi feita para os filhos de Deus a cachorros, ela vira para Jesus e diz uma frase que impactou Jesus: Senhor, até os cachorros, eles comem das migalhinhas que caem da mesa dos seus donos.
ela fala isso, Jesus olha para ela, olha para todo mundo em volta e diz: eu não vi ainda fé igual a dessa mulher. Sabe o que ela fez? Ela engoliu o orgulho, ela engoliu a arrogância, ela engoliu a prepotência, se humilhou diante dele, porque Jesus não precisa da gente, irmãos. Ou você acredita que o Criador dos céus e da terra precisa de você para alguma coisa? Acorda, meu irmão. Acorda. Quem precisa de Jesus somos nós. Essa é a verdade. Então ela disse: Senhor, até os cachorros, as cadelas, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo para Jesus: a partir de agora, você é meu dono, e eu sou como um cachorro diante de ti. Como assim, pastor? O que ela quis dizer para Jesus? Ela quis dizer: alguém tem cachorro aqui em casa? Já viu como ele é quando você chega em casa? Não é incrível? Você pode estar triste, você pode estar alegre, ele vai lá, pula em você, ele brinca, ele te lambe, ele percebe a tua tristeza, ele sente a tua dor, ele se aproxima às vezes de ti, parece que é um humano que está ali fazendo aquilo. Ele não é assim? Ou eu estou enganado? Eu tive cachorro uma vida. Eles parecem que sentiam aquilo que a gente estava passando, eles percebiam isso. Eles sabiam a hora que eu saía, eles pulavam de alegria. Eles estavam, a gente acabava de brigar com o cachorro, dava 2 minutos, ele estava ali nos nossos pés. Como alguém que dissesse assim: eu amo meu dono incondicionalmente. Eu amo este que é o meu dono. De qualquer forma, não importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem comida boa, se ele não tem, se ele vai comer hoje comida boa ou não vai comer, não importa se ele me dá coisas caras ou ruins, mas eu quero estar com ele, porque ele é o meu dono. E Jesus entendeu isso. E quando Jesus entendeu o que ela estava dizendo: Senhor, eu realmente não sou aquilo que as pessoas pensam que eu era, mas agora eu quero ser como um dos filhos de Abraão. Eu quero ser tua serva e tu seres o meu dono. Jesus disse: conforme a tua fé, pode ir, porque a tua filha está curada. Ela chega em casa, a filha dela está curada, restaurada, purificada, santificada, liberta, e ela deixa de ser agora uma adoradora de Baal para ser uma fidedigna pregadora do evangelho aos cananeus. Quando ela via as pessoas indo a Moloque, os deuses daquela época cultuam, ela dizia assim: não cultuem este. O Deus verdadeiro, o nome dele é Yeshua. O Deus verdadeiro, o nome dele é Jesus. Há um Deus que cura, há um Deus que liberta, e ele fez isso comigo, e ele é meu dono. Ela se tornou pregadora deste evangelho. E agora que você entendeu essa história, eu quero compartilhar com você, é rápido, algumas lições que essa história me fala, ou que esta história me ensina. Primeiro, seja autêntico com Deus. Olhe para mim nos meus olhos. Gente, ninguém engana Deus. A Bíblia fala que a mulher chegou dizendo e chamando Jesus de quê? Jesus, filho. Sabe quem é que fala isso? Judeu messiânico, judeu que acreditava em Cristo. Existia uma expressão naquela época que só alguém usaria: fulano, filho de Davi, ao Mashiach, ao Messias. Então, os judeus daquela época esperavam que quando o Messias aparecesse, eles apontariam para ele e diriam: Yeshua, HaMashiach, ele é o filho de Davi.
eles diriam: Jesus, este é o Messias, o filho de Davi. Então os discípulos de Cristo, quando perceberam que era o Messias, diziam: Jesus, o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi. Era uma expressão de um povo judeu. Mas ela, achando que Jesus não conhecia ela, absorve uma expressão que não é dela, para tentar ver se Jesus cai no caô, bora ver se Jesus vai engolir essa. Escute uma coisa que eu quero compartilhar com você. Olha o que a Bíblia diz dos cananeus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, dentre elas os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus. E aí ele continua: estas nações numerosas e poderosas do que tu, eu, o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, e nem terás piedade delas. Meu Deus, isso está na Bíblia, pastor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Disse Deus, o pai de Jesus: ó Israel, quando olhar um cananeu, esmaga, destroça, não tem pena dele, mata. Por quê, pastor? Porque os cananeus faziam coisas abomináveis diante do Eterno, como por exemplo, sacrificar crianças às suas divindades. Então, quando aquela mulher que era cananeia achou que se vestindo de judia e falando como judia poderia enganar Jesus, entrou aqui e saiu aqui. O texto diz que quando ela grita: Jesus, filho de Davi, quem fala isso é judeu, não é cananeu. Jesus, filho de Davi, ela nem sabe o que é Messias, ela nem conhece o que é messianismo, ela nem sabia a história de Cristo, ela nem tinha noção de quem era realmente aquele Messias, e nem do porquê Israel esperava, porque ela era cananeia. As divindades que ela cultuava eram outras, a religião era outra, a maneira como ela olhava para as divindades era de outra forma. Mas alguém disse assim: olha, ali tem um cara que pode te curar. Quem é? Rapaz, Jesus, filho de Davi. Opa! E ele é o que? Ele é judeu. Peraí, deixa eu botar aqui uma roupa de judia, vou me vestir como judia. Como é que as judias falam? Mas elas falam assim: opa, já sei, ele é homem, né? Homem é bicho burro, e é burro mesmo, viu? Cai em qualquer lábia. Pense numa coisa fácil, é homem. Homem é um bicho burro. Mas esqueceram que Jesus, ele é o pai dos nossos burrinhos aqui, né? Ele é o cara, ninguém engana ele. Escute, ela tinha certeza que, se passando por uma israelita, enganaria Jesus. Enganou até os apóstolos, porque os apóstolos foram até Jesus enquanto ela gritava e ela dizia: Jesus, filho de Davi, ó, tem compaixão de mim, me socorre. Ele nem parou para ouvir, nem tchum. Ela continuou falando como uma judia, e diz a Bíblia que enganando, meu irmão, porque os apóstolos, enganados por aquele embuste, olharam para Jesus: Jesus, por favor, pelo amor de Deus, Jesus, cadê o amor que tu prega? Jesus, tu és o amor em essência. Aqui tem uma filha de Deus precisando da tua misericórdia. Jesus disse que nem para eles ele parou para ouvir. Primeira lição, aprenda isto: seja autêntico com Deus. Não finja ser quem você é. E aí eu quero falar de dois extremos aqui, rapidamente. Primeiro, tem gente que finge que é santo demais. Essa é a verdade.
Irmãs, é saiona no pé, cabelão aqui, não uso joia, não uso maquiagem, não uso isso, não faço aquilo. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que tem gente que acredita. Há raríssimas exceções, mas tem gente que acredita que isto que eu estou dizendo significa não é. Tem gente que acha que santidade num pastor é quando ele está de terno. Eu contei, eu não sei se foi na EBD hoje. Foi na EBD? O caso de uma irmã. Nunca me viu de bermuda. Aí um belo dia essa semana, eu estava vindo da academia, lá onde eu perdi 52 quilos em um ano. Eu estou vindo da academia, de bermuda, de camisa. Aí estou passando, ela olha. Ai, meu Deus. Falou nada, achei estranho. Demora muito, ela me encontra. Pastor, eu queria falar com o senhor. Diga, minha filha. Eu sei que o senhor não está bem. E eu pensei que ela estava falando de um problema que eu estou vivenciando. Um problema secular, que não tem nada a ver com a igreja. Eu disse, é verdade, filha, estou passando uma luta muito difícil. Pois é, quando eu lhe vi de bermuda, eu já disse logo, pastor tá, pastor tá mal. Esse aí está precisando de ajuda espiritual. Eu estava tão feliz que ela estava assim, sabe, né, sensível à minha dor. Quando eu descobri que a dor que ela estava sensível era da minha bermuda, eu olhei assim para ela, abracei ela, está certo, irmã, me perdoe eu estar andando ali de bermuda. Foi sem querer, mas às vezes escapa e tal. Eu não tentei nem desfazer e desmontar a ideia equivocada que ela tinha de santidade. Porque infelizmente nos é imposto por uma sociedade religiosamente hipócrita, de que a maneira como você se veste define quem você é. É por isso que nós dizemos que roupa é informação. Você revela quem é através da forma como você se veste. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é andar em extremos. Pastor, eu não posso usar a minha saia, ter o meu cabelão, ficar sem a joia. Pastor, eu tenho que usar shortinho no bumbum e topzinho. Eu não estou andando entre extremos. O que eu estou tentando dizer é que a despeito do que algumas pessoas acreditam poder enganar Deus com a forma como falam, com a forma como se veste, com a forma como caminham, ninguém o engana. Então você pode estar aqui vestindo-se de um manto de um padre franciscano, mas ele olha lá dentro, atravessa a roupa, atravessa os ossos, atravessa a carne, o músculo, e vai lá no coração, na tua alma, e diz: eu estou vendo você por dentro. Aleluia. Aí quando vai orar, ó Senhor Deus dos céus e da terra, Criador dos mares e dos oceanos, e acha que pela beleza do falar encantará a Deus, encanta quem está olhando. Nossa, que irmã santa, que irmão santo, olha como este pastor ora. Quando ele ora, meu Deus, eu me arrepio todo, meu irmão, porque eu vejo a figura, a imagem de Deus. Quando ele fala, você vê que ele não usa nenhuma expressão estrúxula, não usa nenhuma fala errada. Este homem, meu Deus, o Espírito de Deus está ali dentro dele. E olha o dedinho, não funciona com Deus. Seja autêntico com Jesus, porque Ele conhece-nos. Quer ver só essa parada como o negócio é fera? 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Chega Samuel, profeta de Deus, na casa de Jessé. Aí sabe o que ele faz, Filipe? Ele diz assim: vim aqui consagrar um rei que Deus mandou. Jessé diz: eu tenho aqui vários filhos, chama os filhos para cá. Venha o primeiro lá vem de terno, gravata,
tal, compraram não sei o que, terno não sei de que, linho fino com botão, anel de formatura. O cara olhou e disse: só pode ser esse. Quando ele vai tirando o óleo para ungir, Deus diz: não unge, não é ele. O profeta olha para cima: mas Senhor, esse cara aqui, mas tudo bem, não é ele, me chame outro. Vem o segundo filho lá. O segundo filho falava 10 idiomas, o cara era culto, bonito, era assim, todo bombadão, malhava aqui atrás com a gente, aqueles caras, sabe, o cara. Chegou diante do profeta, o profeta diz: com certeza é aí, o cara é poliglota, o cara é guerreiro, o cara, esse aqui é, vou ungir. Quando ele vai derramando, Deus grita do céu: não unge, não é ele. Chama outro, chamou tudinho. Ele olha para o pai, diz: Jessé, Deus disse que é um dos teus filhos, mas tu já me apresentou todos eles, e ele disse que não é nenhum dessas orelhas secas aí não. Aí Jessé disse: cara, eu não falei nada, porque esses são os meus filhos, os caras. Eu tenho um filho ali, orelha seca, um Zé Orelha, não serve para guerrear, não serve para nada. Botei ele para ser pastor de ovelha lá no campo, está lá no meio do mato, ele fica até isolado, que ele não se entende, o cara não estuda, o cara não, ele só quer saber de cantar, ele passa o dia tocando harpa. Eu digo: meu filho, você não deu para estudar, você não deu para se formar, não deu para ser guerreiro, então vá cuidar de ovelhas. Botou. Quem é ele? Davi. Chama esse rapaz aí. Corre alguém lá e diz: Davi, vem cá, que foi? Teu pai está te chamando, o que foi que aconteceu? Corre aqui, vamos embora, lá vem Davi. E ele era de estatura pequena, era um garotão. Escute, 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência destes, falando dos filhos de Jessé, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei a todos. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Ah, vem Davi, Zé Orelha, pequeno, um ninguém. Quando ele vai entrando, Deus grita. O profeta não estava nem sabendo quem era que estava chegando. Está chegando um garoto ali. É ele. Eu, sendo Samuel profeta, eu coçava a cabeça assim, porque Davi era ruivo. A Bíblia fala que ele era ruivo. Gente que tinha cabelo ruivo naquela época era tomado como pessoas que tinham maldição sobre si na alma. É só você estudar um pouco de cultura judaica que você vai descobrir isso. Era tomado como alguém que tinha alguma maldição, que Deus não era com ele. Por isso que o pai separou ele dos filhos, jogou lá para o campo, e a galera todinha era do exército de Israel. Os outros irmãos eram tudo guerreiro, só ele que não. Vai tocar harpa, meu filho, para as ovelhinhas. Só que Deus não olha a aparência, meu irmão. Deus não olha para o seu terno, Deus não olha para o seu cabelo grande, para o seu cabelo curto, para a sua joia, a falta de joia, para a maquiagem, para a não maquiagem, para a roupa bonita, para a roupa feia. Deus olha lá dentro da alma, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele olhou, é este, pode ungir, porque eu estou suscitando um rei segundo o meu coração. Oh, glória. Seja autêntico com Deus. Quando você chegar diante dele, não finja. Eu não vou citar o nome por uma questão de ética, porque a pessoa está num culto. Houve uma oração no monte. Depois um irmão chegou para mim, que estava na oração, e disse assim: pastor, irmão fulano fez uma oração, mas tão humilde, tão simples, tão verdadeira, e todo mundo já tinha orado, e cada um já tinha feito aquela sua oração: ó Senhor Deus, nos visita, aquela coisa bonita que a gente faz, envia o manto e a glória, aquela coisa toda. Mas quando chegou no irmão, o irmão não sabia fazer nada disso. Mas o irmão sabia falar, então o irmão falou como sabia. Chegou para Deus e disse: Deus, eu estou aqui como o menor entre eles. E ele era o menor mesmo. E quando ele terminou de orar, estavam eles todos chorando. Por que isso, pastor?
Porque o que atrai o coração de Deus não é o que você quer que Ele pense sobre você, mas o que você é de fato diante dEle. Você não precisa fingir diante dEle que você está bem se você não estiver bem. Você não precisa chegar na igreja sorrindo, fingindo que está alegre e cheio do Espírito Santo, quando você está vazio, precisando de ajuda na alma. Ele conhece a nossa alma. Isso é tão real que quando o pastor aqui, Júnior, para esconder algum problema, tenta fingir que está tudo bem, aqueles que são sensíveis ao Espírito Santo me olham sorrindo e chegam para mim e dizem assim: pastor, por que o senhor está sorrindo? Por que, meu filho? Porque Deus está ministrando no meu coração a sua dor e eu me derramo em lágrima. Olhe para cá. Ao chegar diante dele, seja você como você é. Seja você com o que você tem. Seja você da forma como Ele te fez. Porque Ele quer te ver assim. E quando você chegar diante dele, é a primeira lição que eu aprendo nesse texto, você chamará a atenção dele. Porque Ele nos vê por dentro. Oh, glória. Há um texto em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: disse o Senhor a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e antes que saístes da madre, eu já te separei. Olha para cá. Deus conhece você antes de você ser um embrião. Jesus disse uma vez assim, escrevendo Lucas, o evangelista Lucas, ele diz assim: até o cabelo das vossas cabeças Ele conta um por um e diz: a sua cabeça tem tantos cabelos. Você pode não saber, mas Ele lhe conhece, Ele me conhece, aleluia. E tudo que Ele quer é que sejamos verdadeiros, tudo que Ele quer é que sejamos autênticos, tudo que Ele quer é que você fale como você sabe falar, que você cante como você sabe cantar, que você pregue como você sabe pregar, que você seja como você é, mas seja autêntico diante dEle. Aleluia. Segundo, o texto diz que quando aquela mulher gritou: Jesus, filho de Davi, me socorre, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Escute o que eu vou lhe dizer. Segunda lição que eu aprendo: muitas vezes o silêncio de Deus, olhe para cá, não quer dizer que Ele não está lhe ouvindo. Você acha que Jesus não estava ouvindo o grito daquela mulher? Ele estava ouvindo, mas Ele queria ensinar-lhes uma lição. Existem pessoas que estão sentadas ou que estão me assistindo, e eu não falo como um profeta, eu falo como alguém que tem consciência natural, teológica, bíblica disto. Existem pessoas aqui e fora daqui que têm passado pelo silêncio de Deus, que têm dito: Deus, eu quero ouvir, eu preciso ouvir tua voz, e você não consegue ouvir a voz de Deus. Que você tem pedido e dito: Deus, por favor, fala comigo, usa alguém, fala através de alguém. Eu preciso, Senhor, saber, eu preciso entender, eu preciso que tu fale comigo, Deus. E tudo que você ouve de Deus é um silêncio. Aprenda: nem sempre que o silêncio está diante de você quer dizer que Deus não está lhe ouvindo. Deus está lhe observando. Por quê, pastor? Primeiro, muitas vezes quando você e eu oramos, saiba disto: na hora que você orou, de imediato Deus deu uma ordem no céu para que a sua oração seja respondida. Você acredita nisso? Acredita, diga glória. Mas às vezes a ordem que Ele deu para que a oração fosse respondida não chega até você. Deus chega lá do céu, eu dobro o joelho: Senhor, me ajuda, me socorre. Deus disse: agora, te ouvi, querido. Anjo, desce, socorre meu filho.
Passa um dia e o socorro não chega. Passa 2 dias, socorro não chega. Passa 3 dias, socorro não chega. Aí a gente começa a pensar assim: Deus não me ouviu, Deus não está me ouvindo. O livro de Daniel, no capítulo 10, o versículo 12, diz assim: então me disse um anjo que se apresenta diante de Daniel: não temas, Daniel. Era o 21º dia em que ele estava de joelhos, dizendo: Senhor, por favor, me ouve. Senhor, pelo amor de Deus, atende ao meu pedido. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. 21 dias pedindo isso, e ele só ouvia silêncio. 21º dia, desce um anjo e alcança ele. O anjo vira para ele e diz assim: então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, aleluia, em que aplicaste no teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa da tua oração. Olhe para cá. Quando o silêncio de Deus te alcançar, continue orando, continue crendo, continue pedindo, continue dizendo: Deus, eu preciso que tu me ouças. Deus, eu preciso que tu me ouças. Deus. E você vai descobrir que na primeira vez que você orou, Ele já te ouviu e só estava esperando o momento certo para mostrar a Ele a sua glória. Terceira lição. Mesmo quando tudo for contrário a você, não desista. Pastor, por que isto? O verso 23 do capítulo 15 de Mateus diz assim: mas ele não lhe respondia nenhuma palavra. Então os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Senhor, despede-a, por favor. Senhor, atende-a, socorre-a. E ele respondendo diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim por causa de Israel, não vim por causa desses cananeus. E todo mundo ficou sem entender. Cananeu? Isso é judia, Senhor. A mulher fala como judia, vestida como judia. Que é isso, Senhor? Não estou entendendo mais nada. Mas eu, disse Jesus, eu vejo dentro da alma. Vocês estão vendo só o que parece. Olhe para cá. Ela ouviu Jesus dizendo o primeiro não. Não. Eu não vou atendê-la. Primeiro ela ouve o silêncio de Deus. Ela grita a Jesus, Jesus finge que não está ouvindo. Ela grita no Jesus, finge que não está ouvindo. Depois ela ouve os discípulos dizendo: Jesus, por favor, ajuda essa mulher. E Jesus disse: não, eu não vou ajudar. Eu não vim por causa desse povo. E ficou todo mundo sem entender. Escute o que eu vou lhe dizer. Se esta mulher tivesse desistido aqui, ela estaria ainda talvez naquela época com a sua filha adoecida. Mas ela não desistiu daquilo que ela precisava. Eu vim aqui nessa noite de lhe dizer: mesmo quando tudo lhe for contrário, e haverá momentos na sua vida em que nada está dando certo, em que as coisas não estão fluindo, em que nada parece que funciona, e que nesse momento parece que você tem que parar e jogar tudo para cima. É nessa hora que Deus está dizendo: não desista. Aleluia. Não desista. Há pessoas que na primeira tempestade joga tudo para cima. No primeiro problema já diz: eu não quero mais nem ir para a igreja. Na primeira situação difícil, eu vou acabar logo com esse casamento. No primeiro problema, eu vou logo fechar essa empresa. Na primeira dificuldade, eu não quero mais saber. Não desista, não desista. As dificuldades, elas vêm, não é para poder lhe destruir, é para que Deus no meio delas revele-se a você o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grandioso. Aleluia. E sabe um exemplo que Jesus nos deixa sobre isso?
Escute, Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Dizendo ele assim: havia na cidade um certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que todos os dias ia ter com ele e dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não goste de Deus e nem respeite os homens, todavia esta mulher viúva me molesta. Então eu hei de fazer justiça, para que enfim volte para sua casa e não me importune mais. Então disse Jesus: ouviram o que um injusto juiz disse? Aí ele vai e diz: e Deus não fará justiça maior aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Olhe para cá, eu já estou quase encerrando. Jesus olhou para um monte de discípulos e disse assim: vou dar uma lição para vocês de persistência, de perseverança. Tinha uma cidade onde o juiz nem de Deus gostava, e quando sabia que era de crente, tinha mais raiva ainda. Mas tinha uma mulher ali crente, e essa mulher crente aprendeu que com Deus não se desiste, com Deus não se olha para trás, com Deus não se tira a mão do arado, meu irmão. Com Deus não se joga nada para cima. Com Deus a gente persiste, porque Ele é conhecido como o Deus da guerra. E em nenhuma batalha que Ele entrou, Ele perdeu. Diz a Bíblia que Jesus, ensinando os seus discípulos, disse: olha, aquela mulher começou a encher o saco do juiz. Todo dia batia na porta: juiz, julga minha causa. Minha querida, eu não gosto nem do teu Deus e nem de crente, não me molesta. No outro dia ela veio na porta: juiz, pelo amor de Deus, julga minha causa. Querida, tu não está entendendo. Eu não vou julgar tua causa. Juiz, por favor, julga minha causa. Lá pela sexta vez ele já chateado, porque eu vi. E mulher quando quer um negócio, irmão, que para nós, homem até desiste, mas mulher quando diz assim: isso aqui vai ser meu Deus do céu, é um negócio complicado. É assim ou não é? É verdade. Ali ela, sabe, é igual o cachorro com osso, não larga o osso, é só osso, mas o osso é meu. Não é assim, senhoras? É. Agora imagina ela ali, todo dia. Um belo dia ele chega e diz: tá bom, vou julgar tua causa, está aqui, dei o meu juízo, pronto. Ela sai de lá alegre. Jesus disse: vocês estão vendo o que aconteceu com essa mulher? Aí ele vai dizer assim: quem ajudou ela foi um ímpio, era alguém que nem temia a Deus. Aí ele vai e diz: vocês conseguem imaginar que quando um filho de Deus ora, o Deus poderoso, quando ouve o que Ele é capaz de fazer por quem clama por Ele? Quem crer no Deus dos céus e da terra aqui, você crê nele? Está difícil. A pandemia chegou, arrebentou com a galera, quebrou, e não foi fácil mesmo. Teve gente que morreu, teve gente que só sobreviveu pela misericórdia. Mas você está aqui? Está aqui? Ele é com você. Não desista. Eu pensei em não desista. Pastor, eu vim aqui pedindo que Deus falasse comigo. Não desista. Quarta lição: quem precisa de um milagre, seja ele qual for, precisa mesmo. Gente, milagre para mim é coisa que eu não consigo fazer, viu? Nas outras igrejas, tem uma doidice aqui nesse país, que o pessoal aí prega por causa dessa teologia da prosperidade, maldita teologia da prosperidade. Se prega por aí que milagre é receber casa, milagre é receber carro, milagre é receber dinheiro, é emprego. Isso não é milagre, meu irmão. Milagre é coisa que você não é capaz de conseguir, que você não é capaz de produzir, que você não é capaz de construir.
Milagre é algo que a ciência não pode explicar. Então não confunda quando eu lhe pergunto quem precisa de milagre. Agora eu pergunto novamente, agora você que já sabe o conceito de milagre bíblico. Alguém precisa de milagre? Precisa? Então se liga nessa. Versículo 25 de capítulo 15 de Mateus. Ela já tinha fingido, não deu certo. Continuou gritando, não funcionou. Ela corre, vai diante dele, e o versículo 25 diz assim: então, chegando ela, o adorou dizendo: Adonai, socorre-me. Quer milagre? Quer milagre? Aprenda a adorar. Não há milagre sem adoração. Não há milagre sem humilhação diante daquele que é o grandioso, daquele que é o Rei dos Reis, que é chamado de Senhor dos Senhores, que é conhecido verdadeiramente como o grande e único Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Depois de tudo que aquela mulher fez, o único momento que Jesus parou para ouvi-la foi quando ela decidiu adorá-lo. Foi quando ela se humilha diante dele, reconhece a grandeza dele, se identifica para ele como alguém que diz assim: eu agora deixo de ser uma adoradora de Baal para adorar ao verdadeiro e único digno de eu me ajoelhar. Consegue se lembrar qual foi a última vez que você adorou a Deus? Consegue se lembrar qual foi a última vez que a sua boca, os seus lábios, o seu pulmão se encheu de ar para dizer: a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja louvor? Consegue se lembrar, nas suas lutas e na sua dor, qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, trancou a sua porta, dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eu não vim te pedir, eu vim te adorar, eu vim te adorar, eu vim te adorar. Quer milagre? Adore. E curioso que, para encerrar, o verso 26 diz assim: ele porém respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos para dar aos cachorros. Quinta e última lição. Ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A minha última fala nesta noite, ou a última lição que eu quero aprender e compartilhar com você: reconheça que você precisa de Jesus. Não importa o quão difícil está sendo, reconheça isso. Não importa o quão complicado esteja a situação, não importa o que os médicos te disseram, não importa o que a ciência definiu para você, não importa o que as pessoas determinaram a você, mas pode ter certeza de uma coisa: não importa como você esteja, reconheça para Ele: eu preciso de Ti, Jesus. Quem precisa dele aqui, se coloque de pé nesta noite. Escute o que eu preciso ainda lhe dizer. A resposta daquela mulher a Jesus foi tão intrigante que Jesus olhou para ela e disse, respondendo Jesus, disse: ó mulher, grande é a tua fé,
seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. A grande verdade é que nós somos lixo. Eu chamei hoje na escola bíblica dominical, os meus alunos disse: você sabe o que nós somos diante de Deus? Micróbios. Somos nada. Somos insignificantes. Somos partículas diante da grandeza dele. Mas Deus olha para isto, que é insignificante, pequeno, muitas vezes rejeitado, desconhecido até, e diz: eu amo, é minha criatura, é minha criação, Wilson, é algo que eu escolhi para amar, e o meu filho Jesus, por estes que se acham pequenos, morreu em um madeiro por amá-los. Quem precisa de Jesus aqui? Você precisa dele. Vocês aí atrás precisam dele. Você que me assiste precisa dele. Aquela mulher precisava dele. Ela já tinha recorrido de um lado para o outro e viu: não tem jeito. Ninguém pode resolver isso. Ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me socorrer. Ninguém pode fazer nada disso. Aí alguém disse: Jesus pode. Ela achou que podia enganá-lo, mas ninguém engana ele. Então ela arrancou aquela imagem de que ela era grandiosa, de que ela era santa, de que ela era bonita, de que ela era isso, de que falava perfeitamente, de que vivia bem, de que estava feliz. Ela largou todo o seu fingimento. Olhou para Jesus e disse: eu não posso, não tem como enganá-lo. Ela reconhece: sabe, Senhor, sabe o que eu sou? Eu sou verdadeiramente um cachorro mesmo. Eu sou um ninguém. Eu sou um nada. Eu sou um Zé que ninguém sabe quem é. Eu não posso nada. Mas eu te peço que das tuas migalhas, e nelas me receba, como um cachorro que reconhece o seu Senhor como um dono. Jesus olha para aquela mulher e disse: meu Deus, eu nunca vi fé igual a esta. Que fé é esta? Mulher, tu tens uma fé muito grande. Vai, pode ir, minha filha. Deixou de ser cananeia para ser filha. Deixou de ser cadela para ser filha. Deixou de comer das migalhas para sentar na mesa, porque ela reconheceu: eu preciso de Jesus. Existe um hino que ele é antigo pra caramba, e é um hino que essa galera toda aqui sabe cantar. Nem adianta achar autoria, porque nunca descobriram o autor deste hino. Ele é cantado em quase todos os idiomas existentes, mas ninguém conhece a autoria, ninguém sabe como ele surgiu. Só sabe que a história fala de mim e fala de você. Essa história fala como que eu era e como que você era. Literalmente fala de nós, de mim e de você. Fala de uma alma. Quem tem alma aqui? Fala de nós. Quem conhece esse hino? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus, minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, Ele estendeu. Quando Ele estendeu sua mão para mim.
Olha como nós éramos. Eu era pobre, Perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mas agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Só quem crê nisso diga: estendeu a sua mão, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Oh, aleluia! Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quem era pobre, perdido, desprezível, pecador, levante a mão assim comigo. Nós éramos nada, hoje somos filhos. Tem gente que nunca conheceu seu pai, nunca conheceu a sua mãe, mas quando entregou a vida para Ele e para Jesus, descobriu: existe um Pai que nunca te abandonou, que é grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que por amar-nos, nos deu o seu Filho. Quando eu ouço uma pregação dessa, sabe a vontade que eu tenho? É de aceitar Jesus de novo. Quem sente isso, sinceramente? A vontade de aceitar Jesus de novo. Alá, suíbia, cantonei, bia, camanás. Saranangô, agradeço, Salamando, bia, camanás. Porque Ele é grandioso. Cante de novo. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, oh, aleluia! Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Diga agora, agora. Agora me regozijo desde que aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal. Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Se aqui na igreja existir alguém que ainda não recebeu Jesus e quiser receber, basta você sair do seu lugar e nós vamos orar por você. Onde quer que você esteja, já está vindo ali a primeira pessoa para Jesus.
Aonde quer que você esteja, se você estiver me assistindo, quiser receber Jesus, seja nessa casa, seja onde for, receba Ele agora. Feche os seus olhos comigo. Ivone, diga assim comigo, diga: Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Diga: Jesus, perdoa-me pelos meus pecados e me salva. Entra no meu coração e faz morada, porque eu reconheço diante de ti. Eu reconheço que tu és o meu Senhor. Deus, eu apresento esta mulher nas tuas mãos. Eu apresento tantas outras pessoas que estão me assistindo. Deus, onde quer que exista uma vida nesta hora que quer receber Jesus no coração, entra nestas vidas nesta hora. Faz morada, limpa a alma, restaura. Tira nesta hora, Deus, do coração toda raiz de amargura, toda tristeza, e preenche a alma com a paz que excede todo entendimento, porque só tu és aquele que salva, que cura, que liberta. Eu entrego Ivone nas tuas santas mãos e creio, Deus, que o nome dela está escrito nesse livro lindo, que é o livro da vida. Jesus, recebe-a nos teus braços em nome de Yeshua. Não importa quem você, se você quiser sair do seu lugar aqui na igreja e dar um abraço na sua irmã, pode fazer isso. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu pensando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.